Você foi rejeitado, ela se foi. E você ainda insiste em se agarrar a algo que não existe mais. A verdade é dura, ela não te quer. E você precisa aceitar isso. Não adianta se humilhar, não adianta implorar, não adianta se afogar em lembranças. Cada segundo que você passa chorando por alguém que já virou passado é um segundo desperdiçado da sua vida. Pare de se enganar. A rejeição não é o fim do mundo, é apenas a prova de que você não controla os sentimentos dos outros. E se você não controla, não adianta lutar contra isso. O que você controla é a sua reação. E se você não assumir esse controle, vai viver como um escravo da dor, preso em um ciclo de autopiedade e fraqueza. Você precisa encarar a realidade. Ela não é sua salvação. Nunca foi. Você é o único responsável por se levantar. Se você continuar se lamentando, vai se destruir. Se você assumir o controle, vai se fortalecer. A rejeição é um golpe, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade de se tornar mais duro, mais consciente, mais livre. O estoicismo ensina, não são os fatos que nos destroem, mas a forma como reagimos a eles. O término não te destrói. O que te destrói é a sua insistência em se agarrar ao que já morreu. Aceite, engula a dor, transforme-a em combustível. Use essa rejeição para se tornar mais forte, mais disciplinado, mais focado. Você não precisa dela para ser inteiro. Você precisa de si mesmo. Precisa dominar sua mente, cortar as correntes da dependência emocional e seguir em frente. A vida não vai parar porque você foi rejeitado. O tempo não vai esperar você se recuperar. Ou você levanta agora, ou será esmagado. Você ainda está preso ao fantasma dela. Continua alimentando lembranças, revisitando mensagens, imaginando conversas que nunca vão acontecer. Isso não é amor, isso é escravidão. Você se acorrentou a alguém que já seguiu em frente, e enquanto ela vive, você apodrece no passado. Aceite a verdade, ela não vai voltar. E mesmo que voltasse, você não seria livre, seria apenas um prisioneiro de suas próprias ilusões. A rejeição não é um veneno, é um remédio amargo, é a oportunidade de cortar de vez a dependência emocional que te mantém fraco. Você precisa parar de se ver como vítima. Ela não te destruiu, você se destrói sozinho cada vez que insiste em se agarrar ao que já morreu. A dor que você sente agora é real, mas não é eterna. O que vai ficar é a lição. Você não controla os outros, mas controla a si mesmo. Levante-se, reconstrua-se, use essa rejeição como combustível. Transforme a dor em disciplina, a solidão em foco, a perda em força. O mundo não vai te esperar. O tempo não vai parar. Se você não se erguer agora, será esmagado. Você não precisa dela. Você precisa de si mesmo. Precisa dominar sua mente, cortar as correntes da dependência e seguir em frente. O homem que não controla suas emoções é escravo, mesmo que tenha tudo. O homem que domina a si mesmo é livre, mesmo que não tenha nada. Então acorde. Pare de se humilhar. Pare de se lamentar. A vida não vai te dar segunda chance. A morte está vindo. E cada segundo que você desperdiça chorando por alguém que já se foi, é um passo mais perto dela. Se você não aprender a dominar a si mesmo agora, nunca será livre. A escravidão da dependência. Você ainda acredita que precisa dela para ser feliz. Isso é mentira. Essa dependência emocional é uma corrente invisível que te mantém fraco. Enquanto você mendiga a atenção, enquanto você espera mensagens que nunca virão, você está se destruindo. A rejeição não é o problema. O problema é a sua incapacidade de se bastar. O homem que precisa de outra pessoa para se sentir inteiro é um escravo. O homem que se basta é livre. A realidade não tem piedade. A vida não vai te dar trégua. O tempo não vai parar para que você se recupere. A morte não vai esperar você se curar.
Cada segundo que você desperdiça chorando por alguém que já se foi é um passo mais perto do fim. Você precisa acordar. Precisa aceitar que o mundo não se curva às suas vontades. A realidade não se molda ao seu desejo. Ou você se adapta, ou será esmagado. A força da aceitação. Aceitar não é se render. Aceitar é se libertar. Quando você aceita que ela se foi, você corta a corrente que te prende ao passado. Você abre espaço para se reconstruir. A aceitação é dura, é amarga, mas é necessária. Sem ela, você continuará preso em ilusões. Com ela, você se torna livre para seguir em frente. A transformação da dor. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você pode usar essa dor como desculpa para se destruir, ou pode usá-la como combustível para se transformar. A rejeição pode ser a sua ruína ou a sua forja. A escolha é sua. Se você resistir, sairá mais forte. Se você se entregar, será apenas cinzas. Você precisa encarar a realidade. Não foi o fim do mundo, foi apenas o fim de uma ilusão. A rejeição não define o seu valor, mas expõe a sua fraqueza em depender de alguém para se sentir inteiro. Enquanto você insiste em reviver lembranças, em se afogar em arrependimentos, em imaginar futuros que não existem, você está desperdiçando a única coisa que realmente possui: o presente. A dor que você sente não é sinal de amor verdadeiro, é sinal de apego doentio. Você não está sofrendo por ela, está sofrendo porque perdeu a imagem que criou dela dentro da sua mente. E essa imagem nunca foi real. Você se enganou, acreditou que precisava dela para ser completo e agora paga o preço por essa mentira. O mundo não vai parar porque você foi rejeitado. O tempo não vai te dar espaço para se recuperar com calma. A vida não tem piedade. Ou você se levanta agora, ou será esmagado. Não existe meio termo. Não existe espaço para autopiedade. A rejeição é um golpe, mas também é um teste. É o momento em que você prova se é capaz de se reconstruir ou se vai se arrastar como um derrotado. Você precisa cortar as correntes da dependência emocional. Precisa arrancar de dentro de si essa necessidade de aprovação, essa obsessão por alguém que já seguiu em frente. A cura não está em esperar que ela volte. Não está em buscar substitutos. Não está em se distrair com prazeres baratos. A cura está em assumir o controle da sua mente. Está em olhar para dentro e perceber que você é suficiente. A rejeição é uma oportunidade de se tornar mais forte. É a chance de se libertar da ilusão de que precisa de alguém para viver. É o momento de transformar dor em disciplina, solidão em foco, perda em força. Você não precisa de consolo, precisa de coragem. Não precisa de promessas, precisa de ação. Aceite a realidade, engula o veneno, use-o como combustível. A vida não vai te dar segunda chance. A morte está vindo e cada segundo que você desperdiça chorando por alguém que já se foi é um passo mais perto dela. Se você não aprender a dominar a si mesmo agora, nunca será livre. Você precisa parar de romantizar a dor. O término não é poesia, não é destino, não é sinal de que o universo conspirou contra você. É apenas um fato. Alguém decidiu seguir outro caminho. E você, se não aceitar, ficará preso em um labirinto de ilusões. A rejeição não é sobre ela, é sobre você. É sobre a sua incapacidade de lidar com a realidade sem se agarrar a muletas emocionais. Você sofre porque insiste em acreditar que perdeu algo insubstituível. Mas nada é insubstituível. Pessoas entram e saem da sua vida, e você precisa aprender a permanecer inteiro. O que te destrói não é o fim do relacionamento, mas a sua fraqueza em não aceitar o fim. Você se alimenta de lembranças como um viciado, repete cenas na mente, busca sinais que não existem. Isso não é amor,
é obsessão, e obsessão é escravidão. A cura não virá de fora, não virá de outra mulher, não virá de amigos, não virá de distrações. A cura está dentro de você, está na decisão de cortar a dependência, de assumir o controle, de se tornar dono da sua mente. Enquanto você não fizer isso, continuará sendo um fantoche da dor. Você precisa se reconstruir, precisa transformar a rejeição em disciplina, precisa usar a solidão como arma para se fortalecer. Precisa olhar para o espelho e enxergar alguém que não depende de ninguém para existir. Essa é a verdadeira liberdade. Pare de se lamentar, pare de se humilhar, pare de se arrastar pelo chão como se tivesse perdido tudo. Você não perdeu nada que fosse essencial. O essencial está dentro de você. E se você não enxergar isso agora, vai passar a vida inteira mendigando amor, mendigando atenção, mendigando aprovação. A rejeição é um golpe, mas também é uma chance de se libertar, de se tornar mais duro, mais consciente, mais forte. Se você desperdiçar essa chance, será apenas mais um derrotado. Se você aproveitar, será invencível. Você precisa entender de uma vez: rejeição não é tragédia, é realidade. O que te destrói não é o fato de ela ter ido embora, mas a sua covardia em não aceitar o que aconteceu. Você insiste em se agarrar a lembranças, em reviver conversas, em imaginar futuros que nunca existirão. Isso não é amor, isso é prisão. A cada dia que você desperdiça chorando, você se afunda mais. A cada noite que passa remoendo, você se torna mais fraco. E a vida não tem paciência com os fracos. Ela não espera, não dá trégua, não oferece consolo. Ela exige que você se levante, que você se reconstrua, que você siga em frente. Você não foi destruído pela rejeição. Você se destrói sozinho, cada vez que escolhe se afogar em autopiedade. A dor que sente agora é inevitável, mas o sofrimento prolongado é escolha sua. Você pode transformar essa dor em disciplina, pode usar essa perda como combustível, pode erguer-se mais forte do que antes, ou pode continuar rastejando, mendigando atenção, implorando por migalhas de afeto. A verdade é dura. Ninguém vai te salvar. Nem ela, nem outra mulher, nem amigos, nem distrações. A salvação está dentro de você. Está na decisão de assumir o controle da sua mente, de cortar as correntes da dependência, de se tornar dono de si mesmo. Você precisa parar de se ver como vítima. A rejeição não é prova de que você não vale nada. É apenas prova de que você precisa se libertar. É um teste. É o momento em que você decide se vai ser esmagado ou se vai se tornar invencível. Levante-se, reconstrua-se, use a solidão como arma, use a dor como forja, use a perda como impulso. A vida não vai esperar, o tempo não vai parar, a morte está vindo e cada segundo que você desperdiça chorando por alguém que já se foi é um passo mais perto dela. Se você não aprender a dominar a si mesmo agora, nunca será livre. Você precisa arrancar de dentro de si essa ilusão de que foi destruído. Não foi. O que aconteceu foi simples. Alguém decidiu não caminhar mais ao seu lado. Isso não te torna menor, não te torna inútil, não te torna descartável. O que te torna fraco é a sua insistência em se agarrar ao que já acabou. A rejeição é um espelho. Ela mostra quem você realmente é quando tudo desmorona. Mostra se você é capaz de se levantar ou se vai se arrastar como um derrotado. E agora, nesse momento, você está diante desse espelho. O que você vê? Um homem que se lamenta, que implora, que se humilha, ou alguém que encara a dor de frente e decide se reconstruir? Você precisa parar de alimentar fantasias. Ela não vai voltar. E mesmo que voltasse, você não seria livre. Seria apenas um prisioneiro de suas próprias ilusões. A liberdade não está em reconquistar alguém, está em se bastar.
Está em olhar para dentro e perceber que você é suficiente. A dor que você sente é inevitável, mas o sofrimento prolongado é escolha sua. Você pode transformar essa dor em disciplina, pode usar essa perda como impulso, pode erguer-se mais forte do que antes. Ou pode continuar rastejando, mendigando atenção, implorando por migalhas de afeto. A vida não tem piedade dos fracos. Ela não espera, não dá trégua, não oferece consolo. Ela exige que você se levante, que você se reconstrua, que você siga em frente. Se você não fizer isso, será esmagado. Você não precisa dela, você precisa de si mesmo. Precisa dominar sua mente, cortar as correntes da dependência, se tornar dono da sua própria vida. O homem que não controla suas emoções é escravo, mesmo que tenha tudo. O homem que domina a si mesmo é livre, mesmo que não tenha nada. Então levante-se, pare de se lamentar, pare de se humilhar. A rejeição não é o fim, é o início. É a chance de se libertar, de se tornar mais duro, mais consciente, mais forte. Se você desperdiçar essa chance, será apenas mais um derrotado. Se você aproveitar, será invencível. A rejeição não te destruiu. O que te destrói é a sua reação fraca diante dela. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por guerras e traições, escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Ele governava o maior império do mundo e ainda assim sabia que não controlava nada além de si mesmo. E você, que não governa nada além da sua rotina, insiste em acreditar que controla os sentimentos de outra pessoa. Epicteto, nascido escravo, humilhado e acorrentado, ensinava: Não são as coisas que nos acontecem, mas como reagimos a elas que determina a nossa paz interior. Ele tinha correntes nos pés, mas não na mente. Você, por outro lado, é livre fisicamente, mas vive como prisioneiro da rejeição. Ele suportava chicotes e ainda assim era mais livre do que você, que se destrói por uma ausência. Marco Aurélio também disse: Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela. Entenda, não é o término que te destrói, é a forma patética como você insiste em interpretá-lo. Você escolhe se ver como vítima, e essa escolha é o que te mantém fraco. Epicteto lembrava: a liberdade não é alcançada ao satisfazer todos os desejos, mas ao se livrar deles. Você sofre porque deseja o impossível, que ela volte, que ela te aceite, que o passado se repita. Esse desejo é a sua corrente. Corte-o, livre-se dele. Só então você será livre de verdade. Esses homens viveram em condições infinitamente mais duras do que a sua. Marco Aurélio carregava o peso de um império. Epicteto suportava a vida de escravo. E ambos encontraram liberdade no controle interno. Você, diante de uma rejeição, tem a chance de aplicar a mesma lição. Ou você se levanta e domina a si mesmo, ou continuará rastejando como escravo da dor. Se esta mensagem te fez enxergar a verdade, prove que está disposto a mudar. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar mergulhando comigo nas verdades duras do estoicismo.